O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo das nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivenciando o 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do ano litúrgico, domingo com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Encerraremos mais um ano na liturgia, mais um ano em que rezamos com São Marcos, o ano B. Próximo ano vivenciamos São Lucas. E hoje a liturgia nos fala das coisas últimas, do que tememos. A gente diz que é um cunho escatológico, ou seja, fala das realidades últimas do ser humano, como diz, o fim dos tempos, quando Jesus há de voltar. Na primeira leitura hoje é oferecido pela profecia de Daniel. Quando a gente escuta um profeta, é bom estarmos atentos. O profeta é porta-voz de Deus. Ele fala em nome de Deus, seja para anunciar, seja para denunciar, seja para dar esperança. E quando nós nos batizamos, quando o padre consagra com o óleo do crisma, ele nos coloca os três que a gente diz, o munus de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Então, na oração, a gente reza isso. Então, como batizados, somos chamados a exercer na nossa vida a dimensão do profetismo, que muitas vezes fica esquecido. Muitas vezes
pecamos por omissão. Temos medo. E para não sair feio na foto, a gente acaba silenciando. De manhã eu estava realizando aqui o sacramento da Eucaristia, teve batismo, e eu falava da importância de estarmos atentos, sabermos anunciar. Muitas vezes vamos para um sacramento, a gente é preocupado tanto com a foto, né, com a filmagem, que a gente esquece de vivenciar. De manhã eu falava atenção sobre isso, vivermos cada mistério que nos é oferecido. E hoje esse texto de Daniel é muito importante, porque o rei que estava no poder, ele morre, e como ele não deixa herdeiro, acontece que o reino é dividido entre os generais, e o povo fica no meio de uma guerra. E a gente sabe que guerra é o quê? É dor, fome, morte, desolação. Não é coisa boa. E o povo de Israel está sofrendo. Então o profeta fala que o povo não está esquecido de Deus, que Deus não esqueceu deles, mas que Deus é fiel. E ele diz, ó, no último dia, interessante que quem acompanha o estudo bíblico, aqui em Daniel, é bem claro a primeira vez que fala sobre ressurreição. E ele fala que no último dia, Miguel se levantará e vai defender os filhos do seu povo. Miguel é aquele que, arcanjo, Deus combate. Mas ele diz, nesse tempo teu povo será salvo, todos os que acharem escrito no livro, muito que dorme ao pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. É isso que o nosso catecismo hoje nos ensina sobre a doutrina. Todos nós, quando a gente morre, a gente vai ter um encontro pessoal com Deus, que a gente diz que é o juízo particular. Então cada pessoa já recebe a sua sentença, ou céu, ou inferno, ou purgatório, as três possibilidades para nós. E no último dia vamos ter o quê? A ressurreição dos mortos, que professamos no credo, cremos na ressurreição da carne. Aí nesse dia iremos receber um corpo semelhante ao que Jesus recebeu, seja para gozar as delícias ao lado do Cordeiro, ou para sofrer o tormento eterno. E o profeta diz, né, olha, brilharão como firmamento os que tiverem sido sábios, os que tiverem ensinado muitos homens os caminhos das virtudes, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. É interessante isso, vermos que somos chamados a ser pessoas boas. Para isso que o ser humano foi criado. O desejo de Deus é que todos sejamos bons. E Ele nos chama aí, como é que podemos ser bons? Testemunhando, vivendo a palavra de Deus na nossa vida. É muito fácil a gente ser católico apenas da igreja. Venho, compro o meu preceito, guardar domingos e festa de guarda, vivo aqui, rezo piedosamente, todo mundo vê assim, mas quando eu saio daqui, eu não consigo viver o perdão, não consigo viver o amor, não consigo viver o diálogo. Então eu não consigo realmente colocar em prática aquilo que a palavra nos pede. E ele diz, quem ensinar os outros, muitas vezes a gente não sabe falar, padre, eu não sei pregar, eu não sei falar, muito bem, mas a vida fala mais. Diz que o testemunho fala mais do que 1000 palavras. A palavra, ela passa de um ouvido, sai por outro, mas o testemunho grava a vida. Então, somos chamados a testemunhar através da nossa vida cotidiana. Já a segunda leitura, nos últimos domingos, estamos sendo acompanhados pela carta aos Hebreus, que nos fala do sacerdócio. E ele disse, todo sacerdote
apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes sacrifício, incapazes de apagar os pecados. Para o povo de Israel isso é muito importante. O sacerdote é que oferece sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados. Existe uma expressão que a gente às vezes usa e escuta: fulano foi usado como bode expiatório. Já escutaram isso, né? Coitado desse bode. O que é que se acreditava? Acreditava-se que esse bode era sacrificado para salvar a população. Então era colocar todo tipo de pecado nesse bode e jogava ele no deserto para morrer a sua sorte, né? Então realmente, por isso que diz a expressão: fulano foi feito bode expiatório. O coitado morreu sem ter culpa nenhuma. Simplesmente ele morreu em sacrifício do pecado. E ele diz que Jesus, de uma vez por toda, está à direita de Deus. E foi o sacerdote pleno que foi até as últimas consequências para nos salvar. Então, desse fato, Jesus Cristo foi uma oferenda perfeita. Levou à perfeição. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Então, Jesus, de uma vez por todas, nos resgatou. Nós que somos realmente coração duro e muitas vezes não nos convertemos. Já o evangelho de hoje, São Marcos escreve o texto falando de um cunho que a gente diz dos fins dos tempos. Ele, quando escreveu isso, Jerusalém estava sendo destruída, então está vendo a destruição de tudo. Então ele realmente escreve para dizer: o fim, existe o fim, mas o fim não é realmente o fim, é apenas o começo de tudo, porque na outra vida é que a gente encontra a plenitude. E o interessante, que ele chama a atenção, que é um segredo do Pai. O dia em que Jesus vai voltar, nem o próprio Jesus sabe. Por isso nós católicos somos chamados a ser vigilantes, vigiar sem cessar. Hoje estamos aqui nessa assembleia, amanhã possa ser que já estaremos diante de Deus. Por isso que não é para ter medo, mas é para viver plenamente a graça, o amor, o perdão aqui na terra. Se a gente tem que pedir perdão, peça. Se a gente tem que dizer que ama alguém, diga. Aproveite a vida, não deixe para amanhã. Aí depois, quando na hora que está no velório, começa a chorar, começa a colocar seu sofrimento, porque nunca disse a pessoa que amava. Então vai dizer naquele momento, tem que dizer enquanto pode ser escutado. Meu pai sempre dizia, ele tinha uns filhos que moravam tudo Rio, São Paulo. Ele dizia: olha, meus filhos, no dia que eu morrer, eu não quero que vocês venham correndo para aqui não. Se quiserem vir, vem enquanto eu estou vivo, para a gente viver o momento. Porque depois que eu estiver aqui morto, não adianta vir correndo, dizer que me ama, chorar, não. Viva o hoje. Muitas vezes temos vergonha de dizer ao outro: eu te amo, não é verdade? Muitas vezes no nosso orgulho não nos deixa pedir perdão. Então que o Senhor nos ajude a nos convertermos a cada dia, a vivermos a nossa vocação de cristão. E hoje também aqui na comunidade celebramos o dízimo, que é responsável. Então, para terminar essa reflexão, eu vou ler uma história para vocês. Se diz a doação de um velho aposentado. Um padre de uma igreja estava recebendo doações dos membros da comunidade para um fundo a ser usado na ampliação da igreja. Um dos membros, próspero, foi visitar o padre. Depois do cumprimento, ele assinou um cheque de R$2.000. O padre apenas relanceou os olhos nos algarismos, pois se voltou para falar com o recém-chegado. Era um velho, fiel aposentado, curvado e cheio de rugas, trazido pelas labutas de seus 80 anos. Com certa dificuldade,
O velho fiel remexeu do bolso e, moeda por moeda, pôs 300 reais sobre a mesa. Na verdade, eu não devia receber isso, disse o padre, mas ele disse não poder fazer. Mas o que, padre? Precisa receber, replicou o irmão com a voz trêmula. Estive economizando isso e quero dar a Deus o que não me custa nada. Assim, o padre aceitou a doação do velho aposentado e escreveu um recibo. Quando terminou, procurou em sua volta o fiel rico, porém ele desapareceu. O padre cogitou se a atenção dada ao velho aposentado o teria ofendido. Despediu afetuosamente o velho amigo e agradeceu ao Senhor o fundo do coração pelo sacrifício tão voluntário. À tardinha daquele dia, o fiel rico tornou aí a casa, apertou cordialmente a mão do padre e colocou sobre a mesa um cheque virado para baixo. Viu, senhor, o cheque que eu escrevi esta manhã? Indagou. Ó, sim, não podia deixar de ver, foi de 2.000 reais. E lembro do nativo daquele velho aposentado? Continuou o irmão. Sim, eu me lembro disso, padre. Bem, esse cheque é melhor, padre. E o irmão virou o cheque, era 100.000 reais. Fiquei envergonhado de mim, mesmo diante daquele valente velho camarada. A tarde toda estive combatendo meu amor pelo dinheiro, e também decidi agora não dar a Deus o que não me custa nada. Mais tarde, ainda naquele dia, o padre foi àquele velho aposentado e observou-lhe. João, você sabe quanto tem o nosso fundo na construção hoje? Sim, padre. Respondeu, 300 reais. Não, amigo, respondeu o padre. Você fez uma doação que montou a 100.300 reais. E lhe contou toda a história. Deus ama ao que dá com alegria. A alegria mais liberdade, mais o conhecimento de nossas doações vão beneficiar outro. Torna o dar uma alegria. Então que a gente possa refletir na nossa vida. Muitos católicos não são fiéis ao seu dízimo, não são dizimistas, realmente não consegue enxergar na sua vida o quanto Deus é generoso, o quanto Deus é bondoso. Então, se você ainda não é dizimista, faça seu cadastro. Na nossa igreja não é 10%, né? Tem igreja aí que você tem que levar o contra-cheque para confirmar as suas rendas. Não, na nossa igreja você realmente devolve a Deus aquilo que realmente o seu coração lhe diz, o que com generosidade Ele lhe deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.